O homem se apavora diante das fatalidades da vida. Foi muito triste para todo mundo. Está sempre buscando uma compensação impossível para os desastres naturais. Não sobrou praticamente nada. Para as fatalidades a que todos estão sujeitos. Nunca vou esquecer esse dia. Nesses momentos de emoção, sofrimento e tristeza, é bom lembrar que, na verdade, Deus apenas reuniu os materiais. O resto estava aí para ser feito por nós. Então é extremamente importante também a participação do público. Para começar a retomar a vida normal. E nós, ora emocionados, ora eufóricos, ora alegres, ora tristes, ora amargurados, ora satisfeitos, ora empregados, ora desempregados, nós levamos milhares de anos para o levantamento das possibilidades. Na mesma medida em que se perdeu muito nessa ocasião, muito se ganhou. Outros milhares de anos para aprendermos os processos. Bom, isso faz parte da vida, né? Procuramos encontrar algumas palavras, mas não de consolo, nem de sofrimento, nem de agonia pelo drama vivido. Problemas estão aí, vamos enfrentar, né? Mas sim, alguma coisa que falasse da absoluta necessidade da constante valorização do ser humano. Nós nunca tínhamos passado por uma experiência como essa. O inferno que consumiu parte da nossa história não será empecilho para que Caxias do Sul prossiga no avanço que, ao final, terá fatalmente que chegar ao ser humano. Este sim, insubstituível, absolutamente insubstituível. Não pode parar. A Câmara, ela nunca fechou. A Câmara não parou. Temos que superar. A mesa diretora, os vereadores como um todo e a parte administrativa tiveram que se reinventar um pouco, tomar algumas decisões, entende? De como é que as sessões poderiam andar. Nós realmente impusemos, em relação às sessões ordinárias, uma série de restrições. Porque seria muito ruim se eventualmente houvesse uma impossibilidade de tomar decisões que são importantes para a própria gestão da cidade, para o poder executivo. A gente não pôde mais realizar as sessões no plenário por não ter ventilação. O plenário é o coração, né? O coração da atividade legislativa. Toda a estrutura teve que ser adaptada, né? Nós acabamos suprimindo, né, esses espaços de participação de público externo. Nosso plenário está fechado, ele está vazio, isso é muito simbólico. Então, nós tivemos alguns ajustes ali na dinâmica, né, da participação. Os microfones já não ecoam mais a voz dos vereadores, a mesa onde recebe o presidente, os seus auxiliares, ela está vazia. Assim como naquela época, agora também a Câmara não deixou encontrou uma maneira, não é, de continuar em atividade. Mas a gente se uniu, ficou uma união, sabe? Então a gente estava sem a estrutura, mas os funcionários estavam unidos. Foi muito triste para todo mundo. Uma segunda-feira, nunca vou esquecer esse dia. A gente saiu da Câmara em torno das 18 horas e eu morava próximo, 2 quadras daqui, e fui para casa. Eu estava na minha cozinha preparando coisas e via barulho de bombeiros e tal, mas jamais imaginei que seria na Câmara de Vereadores. Na verdade, eu estava em casa e nós víamos que estava havendo um incêndio em algum lugar, mas como ficava do outro lado do centro, eu não podia ver de onde era. Até que, por acaso, vendo na TV, estava ligada e veio um boletim noticioso dizendo que era naquele caso. Imediatamente nós eu corri para cá, até por acaso eu estava com um outro colega na época, e nós corremos para cá e tal. Bom, mas aí o incêndio já estava, realmente foi uma coisa muito feia. Aí lá pelas tantas fui para a janela, que dava no prédio da Câmara, do fórum, né? Aí vi um monte de gente, tipo era uma procissão, sabe?
Aí eu cheguei, eu disse, mas onde vai esse povo todo, né? Mas isso tinha se passado 1h30 de barulho, né? Aí abri a porta do apartamento, o síndico do prédio, ele está queimando a Câmara de Vereadores. O parlamento, ele geralmente é alvo de comentários um pouco mais críticos, né, um pouco mais ácidos, e aquela ocasião trouxe uma humanização. No momento que eu cheguei aqui ao lado, o telhado de zinco levantou e veio abaixo. Doeu meu coração. O que de fato a gente poderia dizer em termos gerais é que foi uma perda muito grande para a história oficial do município de Caxias do Sul. E o estrago é muito grande, além de, por exemplo, todos os nossos equipamentos de informática tinham sido destruídos, não é? Pouquíssima coisa pôde ser aproveitada, a questão dos arquivos. Usar um registro histórico do choro do presidente à época, o vereador Vivir Sirtoli, que foi acudido por outros vereadores, e houve um repórter fotográfico que teve a felicidade de registrar essa cena, que mostra de fato que não se trata só de um exercício de uma função, mas há um vínculo afetivo, né? Nossa, doeu muito, sabe? Aí a gente ficou ali e tá. Os bombeiros apagaram e tal, né? Eu fui para casa, não dormi. Aí no outro dia de manhã, levei meu filho para a escola. Aí a gente chegou de manhã cedo, sentamos lá no pórtico, ali na frente da prefeitura. Tínhamos emprego, não tínhamos uma caneta para trabalhar. Houve um trabalho muito grande, que demorou alguns anos, até recuperar toda a parte da legislação, recuperar todos os processos que a Secretaria-Geral do município tinha, esses processos, uma boa parte deles pelo menos, junto aos arquivos do município. Isso tudo teve que ser recuperado, uma parte junto ao arquivo histórico municipal também, e inclusive com os próprios vereadores. Bom, enfim, reconstituir toda essa documentação posteriormente foi um trabalho muito grande. Na mesma medida em que se perdeu muito nessa ocasião, muito se ganhou também. Né? Já naquele próprio ano iniciou-se uma campanha na imprensa caxiense pela reconstrução do que havia se perdido, né? Houve, inclusive isso está registrado nos jornais da época, houve uma sensibilização em torno do legislativo. A única coisa que sobrou foi porque havia uma parede mais espessa, não é, no prédio, e aí na parte da taquigrafia ficava além desta parede, e ali sobreviveram alguns monitores, alguns equipamentos de informática, alguma coisa que nós depois aproveitamos então para começar a retomar a vida normal, né? Nem dá para falar de normal, mas recomeçar um funcionamento lá no Rincão da Lealdade, que na época cedeu à Câmara Municipal o seu espaço para que se improvisasse, né, uma sala de sessões, e esses equipamentos, na verdade, nos ajudaram a recomeçar a funcionar. Lá no Rincão, o que era? A nossa mesa de telefone era uma mesa, um birozinho com seis telefones em cima, uma mesa de janta era uma bancada, cada mesa, um cantinho era as taquígrafas, outro cantinho era outro setor, o plenário era um cantinho também, e ali eram realizadas sessões. Quando tocava o telefone, chamava por alguém, a gente gritava, fulano, ciclano, sabe? Houve um esforço, claro, muito grande da parte da mesa diretora na época, dos vereadores. Os servidores, evidentemente, se jogaram, digamos assim, de corpo e alma para que não houvesse nenhum tipo de problema e que, enfim, o município, por alguma falha do legislativo, viesse a enfrentar alguma dificuldade ou coisa parecida. Houve, de fato, uma comoção
na cidade e os veículos de imprensa registram muito bem isso. Agora, claro, foi muito difícil no sentido de se inventar uma maneira de funcionamento dentro de uma crise desse tamanho. A partir de meados de março, vamos dizer assim, né, nós nos deparamos com os primeiros decretos estaduais, né, que impunham restrições e medidas preventivas, seguidos por decretos municipais e as orientações também que nós recebemos da Secretaria Municipal da Saúde. Um episódio que é totalmente diferente, né, mas algumas restrições decorrentes do trato da questão da pandemia, que evidentemente não poderia ser diferente, mas continuou, enfim, cumprindo o seu papel. No sentido de serem adotadas medidas preventivas, né, medidas de contingenciamento em relação à pandemia. A gente não pôde mais realizar as sessões no plenário por não ter ventilação. E aí o que aconteceu? Tivemos que adaptar na sala de comissões de GNPTF. Né? Então, de meados de março até meados de abril, né, nós realmente impusemos em relação às sessões ordinárias uma série de restrições. E o principal símbolo do Legislativo, que é a tribuna, que é onde a palavra é dada livremente ao mandatário, né? Ele se dirige de uma maneira livre, é um símbolo maior da atividade legislativa. A tribuna está vazia. A parte que nos toca, nós servidores de carreira, é garantir a estrutura para que os parlamentares possam exercer o seu papel. Eu prefiro estar presente. Apesar de eu estar no grupo de risco, eu não me considero, porque eu sou uma pessoa, graças a Deus, saudável. Então, eu prefiro estar presente. Claro, por ocasião da pandemia foram desenvolvidas outras estratégias, né? Há um plenário auxiliar, digamos assim, que foi desenvolvido num outro setor, mais adequado aos protocolos de segurança. Ali há também uma tribuna, mas ali não é o plenário da Câmara. Infelizmente, nesse período de pandemia, nós acabamos suprimindo, né, esses espaços de participação de público externo das entidades, seja por meio dessa cedência de espaço de 5 minutos, seja por meio das manifestações quinzenais na Tribuna Livre, assim como as homenagens também foram suspensas, aquelas que são realizadas durante as sessões ordinárias de quarta-feira e as próprias sessões solenes. Tanto é que a gente está dando continuidade a coisas que estão para ser feitas, a gente está continuando a fazer, né? A gente não parou de fazer o que tem que ser feito, a gente está fazendo. A gente em nenhum momento parou de fazer coisas assim a ser feitas aqui dentro da Câmara, né? Foi uma situação que nos tomou de surpresa, sem dúvida nenhuma, com total desconhecimento. As próprias autoridades municipais não tinham uma certeza sobre o melhor caminho, tanto é que os decretos eles eram editados sucessivamente, de uma semana para outra. Acho que aqui na Câmara ficou bastante claro essa mensagem de que é preciso cuidar de si para cuidar de quem está perto, né? As medidas que foram adotadas e que foram sendo desenvolvidas, né? A própria produção desse material revela de que há sim, né? Algo foi proposto durante esse período, né? As pessoas, os servidores, os vereadores, quem está envolvido aqui com o trabalho da Câmara não ficou inerte. Então esse foi um grande desafio, de estabelecer medidas internas, preventivas, que oferecessem segurança, mas que ao mesmo tempo pudessem garantir o funcionamento da Câmara de forma relativamente normal. Eu acho que é um momento de aprender. Dá para aprender muito, tomara que cada um possa a sua medida, o seu tempo e no que pode, possa levar alguma coisa para o seu crescimento, né?
desse momento? Nós vamos estar sempre à disposição, né, da mesa diretora, da presidência da casa, procurando, à medida que as determinações são dadas, olha, precisamos tal coisa, precisamos agir de tal maneira, precisamos, sei lá, tais equipamentos, precisamos trocar o plenário de lugar, precisamos de equipamentos de proteção, precisamos... Nossa tarefa é correr atrás e achar as maneiras de fazer com que essas determinações sejam cumpridas. Eu acho que isso aí a gente não pode parar. Tudo que acontece aqui a gente tem que ir trabalhando, né? Temos que superar. Os problemas estão aí, vamos enfrentar, né?